Tudo bem? Começa agora o Se Liga. Toda semana você assiste aqui a reportagens especiais, entrevistas, jogos, tudo sobre trânsito. E no programa de hoje nós abordaremos um tema muito importante, que é sobre veículos modificados. Isso aí, você já deve ter ouvido falar sobre tuning, essa palavrinha em inglês que significa afinação ou personalização. No programa de hoje a gente vai saber o que pode e o que não pode na hora de deixar um veículo com a sua cara. E para isso nós recebemos aqui no estúdio o técnico do Detran, Rui Barbosa, e também o inspetor técnico Percival Mendes Barros, que trabalha com vistoria de carros modificados, e o jornalista especialista em carros, Paulo Cruz, e também o proprietário de acessórios, Osmar. E olha só o que preparamos para você. Valeu? Vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto para conhecer como funciona o setor de vistorias do Detran. É lá que são verificados se as características de segurança de um veículo atendem todas as normas. Eu fui lá conhecer como funciona esse setor. Dá só uma olhada. Se você tem carro, moto ou caminhão, provavelmente você conhece esse espaço aqui dentro do Detran. É o setor de vistorias. E hoje o Se Liga vai mostrar para você, na prática, como funciona a vistoria de um veículo. Estou aqui com o Adriano, ele que faz as vistorias nos veículos aqui no pátio do Detran, e ele vai explicar pra gente. Adriano, quais são os itens, como é que começa a vistoria? O que você vai verificar agora? Bom, primeiramente temos que identificar o usuário, né? No caso aqui ele é despachante, então a gente se identifica pelo crachá e a gente começa o procedimento aqui. O que é o primeiro item avaliado? O primeiro item a gente começa pela parte frontal aqui do veículo. Vai ligar aqui os piscas, né? Aí a luz alta, a luz baixa para a identificação do veículo. Limpador de para-brisa, que é essencial. Você vai identificar a numeração do VIN aqui com o chassi. Ver se bate o que está no documento com a identificação do vidro. Então a gente vai para a parte traseira do veículo. Vou olhando a seta, a luz de ré, abrindo a porta aqui, você vai identificar o selo, o ano de fabricação do veículo e confrontar com a etiqueta aqui, se realmente bate a numeração, né? Você identifica também o extintor, né? Que é um item obrigatório. Agora o porta-mala, o que você vai verificar aqui? Verificar o triângulo, né, de sinalização, identificar o step, o macaco e a chave de roda. E de carro para carro, a vistoria é diferente ou não? Não são diferentes. A vistoria ela é feita igual para todos os veículos, né? Há alguns casos que tem que ser uma vistoria mais cautelosa, porque às vezes da identificação, da alteração. Após essa parte de verificação, ok, constado vidro, chassi, placa, motor,
Aí agora nós vamos para a parte de decalque. Conforme o artigo 282 da resolução de 2008, é obrigatório todos os veículos que foram transferidos a identificação do número do motor. Quando um carro ele não passa pela vistoria, quais são os itens mais comuns assim que os motoristas são mais desleixados em relação a determinados itens? Bom, é um item de obrigação mesmo. Às vezes é uma luz baixa, uma seta, uma luz de placa. E geralmente é um insufilme, né? Porque as pessoas colocam insufilme e não identificam corretamente conforme a resolução, né? Esse aqui tá ok? Esse aqui tá ok. Passou. E nós vamos continuar aqui com o nosso entrevistado, Percival, com relação ao gás natural veicular. Por que a inspeção é obrigatória? Beth, a inspeção veicular com um veículo que utiliza GNV, ela se torna obrigatória devido à alta periculosidade que possui os componentes. Por exemplo, um cilindro que é utilizado para armazenar o GNV dentro do veículo, ele tem um prazo de validade de 20 anos. Mas a cada 5 anos ele tem que ser submetido a um reteste, executado por uma empresa credenciada pelo Inmetro, onde ele é submetido a um teste hidrostático e com ultrassom, para verificar se não há corrosão. Esse cilindro, para você ter ideia, ele possui uma espessura de 50 milímetros. Então, se comparado a um botijão de gás comum, o GLP de nossa casa, ele tem 50 vezes mais material utilizado na sua espessura. E se esse veículo, por exemplo, não passar anualmente na vistoria, esse cilindro não vai ser requalificado nunca. Então hoje nós temos veículos rodando na nossa cidade sem a legalização do uso do GNV. Então esses veículos possivelmente estarão com esses cilindros vencidos. Fora o cilindro, existem os canos que fazem a ligação do cilindro de armazenamento com o uso propriamente dito no motor. Esse cano ele não pode passar na parte interior do veículo, então ele está sob o veículo. No uso constante do nosso dia a dia, devido às condições de nossas estradas, esse cano pode também se deteriorar. É isso que nós verificamos. Ô Rui, você acredita que existem muitos veículos irregulares nessa situação? Acredito sim. Até porque existe hoje uma coisa típica na nossa cidade. Por exemplo, o sujeito, com todo o respeito, o proprietário de um determinado veículo, vai até o Detran, por exemplo, para obter uma autorização para mudar o sistema de suspensão. Tá? É uma das características que pode ser alterada em veículo. Ele faz tal e qual estabelece a legislação. Mas, ao obter a documentação daquela regularização, vai lá e ele corta uma mola, por exemplo. Ele já modifica toda aquela questão. E você pode observar, às vezes, circulando na cidade, veículos extremamente baixos. Porque, na verdade, a altura que a legislação estabelece, me corrija se estiver errado, são 50 centímetros. Exato, tá? exato. 50 centímetros. Do farol baixo, que tem um limite, até o solo. E você observa que tem veículos baixos, significando o quê? Que essa pessoa ou regularizou junto ao Detran essa situação e depois cortou uma mola ou coisa parecida, ou então ele está circulando irregularmente. E quanto ao GNV, eu tenho informação, por exemplo, que existem muitos veículos circulando na cidade sem estar devidamente documentando. Chegando à conclusão, evidentemente, que isso aí é uma responsabilidade, de fato, da fiscalização. E com a gente também o jornalista Paulo Cruz, ele que é um grande especialista em carros, conhecedor e apaixonado também. Paulo, eu gostaria que você começasse explicando pra gente, eu falei rapidamente no começo, mas o que é tuning? Bom, o tuning, primeiro, olá para a moçada que está aí, é um prazer realmente estar aqui com vocês, que são os futuros motoristas que vão estar amanhã nas ruas aí pilotando essas maravilhosas máquinas, né? O tuning, na realidade, foi um movimento que surgiu nos anos 50, lá nos Estados Unidos, né, onde aquela moçada não tinha dinheiro para comprar aqueles carrões, os Cadillacs, né? E aí eles acabavam fazendo modificações nos seus carros para sair daquela mesmice, né? E aí surgiu o tuning, que como você falou, o tuning é o ajuste fino, né?
Então eles procuravam ajustar seus carros para que tivessem melhor desempenho, né? Você vê aqueles filmes americanos, aquelas estradonas, né? Onde o pessoal sentava a botina mesmo, né? E aí esse movimento foi crescendo. E aí nós temos várias outras modalidades de tuning, né? Você tem o dub, né? O street, né? O clássico, né? São várias formas de tuning. Tem o tuning é só um nome que designa vários veículos. E você consegue explicar essa paixão que as pessoas têm por carro? A gente vê carros super modificados, gente que cuida mais do carro do que da mulher em casa, né? Que não pode, né? Tem que não cuidar mais da mulher. Mas assim, hoje a gente vê, se você olhar nas ruas, a gente tem meio que uma mesmice de estilos, né? Você vê, todos os carros eles acabam sendo meio parecidos, né? E hoje a gente tem muito carro, né? E você vê os carros meio parecidos. Então acho que assim, a pessoa ela quer dar aquele toque pessoal ao seu carro, né? E acaba modificando. Mas como o Rui falou, que é importante, todas essas modificações elas precisam ser feitas com uma técnica muito grande. Porque o fabricante do carro, ele coloca o carro, ele fabrica o carro de uma maneira técnica. E quando a gente modifica, né, pode se tornar até perigoso em relação a freio, suspensão, dirigibilidade. Então o tuning tem que ter cuidado. Mas o carro é uma paixão brasileira, não tem jeito. Verdade. E no próximo bloco a gente continua essa conversa. Vamos falar também sobre acessórios de carros. A gente está aqui com o Osmar, ele que é proprietário de uma loja de acessórios. E também vamos conhecer ainda hoje a história de uma jornalista que teve a vida transformada após um acidente. Nós já voltamos, não sai daí.